São 4h37 e é agora, gente. Cláudio Júlio Tonholi está aqui nos estúdios. Mestre Tonholi, mais uma vez, abalando tudo. Um homem que mesmo em emenda de feriado solta uma bomba dessas. Boa tarde, Cláudio Tonholi. Oi, obrigado por vir aqui mais uma vez, Madilene e caríssimo Aros. Vocês querem os bastidores da entrevista do Delcídio? Claro, por favor, quando eu vi o avião, você postando aquele avião, eu já sabia o que era, né? Sim. Aí, quando eu vi, eu falei, não acredito que ele foi no meio de um feriado prolongado e fez isso. Achei o máximo. Na verdade é o seguinte, eu tava já há uns 2 meses negociando, olha, no melhor sentido do termo, negociando, que os tempos são bicudos, né? Ir lá conversar com, até porque você não tem nem fôlego para negociar ali, né? Aí o que acontece? Eu tinha sido marcada entrevista com o Delcídio na outra semana, ele não pôde ir porque ele estava na fazenda dele colhendo, né? E não estava chovendo lá no Pantanal, e ele cancelou, e então eu acabei indo, e ainda sem a certeza de que ele iria falar. Eu fui no blind date, né? Fui às cegas. Aí sabe que horas, como diria o escritor argentino Jorge Luis Borges, não existe acaso, nós que desconhecemos o princípio da causalidade, né? Então, assim que pousou o avião em Campo Grande, eu olhei no relógio, na sexta deu 11h11, do dia 11/11. Eu vi que você postou isso. Eu pus no Twitter. Eu tenho tatuado aqui um 11/11, porque na minha vida tudo é 11/11. Aí eu falei, deu certo. Eu também, na hora que ele postou aquilo, eu falei, acabou, tá feito. Lacrou. Eu falei, acabou. Aí, assim que eu cheguei lá no escritório do advogado Delcídio, viu, Aros? Eu tenho... As pessoas que cercam a gente sabem que a gente tem um mau hábito de olhar no celular todo momento, porque vem notícias, né? E às vezes vem para todo mundo que cobre uma determinada área e você sai na frente só porque você postou na frente. Por uma mera questão, não é tirocínio nem instinto, é ser escravo do celular mesmo. Claro. Aí eu tava lá esperando falar com o Delcídio, sem entrevista na sexta. Aí eu entro no Portal UOL e tinha uma notícia do Portal Paraná. Advogados de Lula entram com ação civil de 1,5 milhão contra Delcídio, na sexta-feira. Aí eu avisei o Delcídio, falei, olha aqui. Aí ele reuniu os advogados na minha frente, já começaram a ver do que se tratava. Aí fiquei batendo um papão pra falar que a entrevista simplesmente... Eu não queria... até porque o que ele tem que falar, ele já falou em delação premiada. É a primeira vez que ele fala de público, depois que ele foi preso e fez a delação premiada. Isto deu uma grande capa, mas era com o teor da delação premiada dele, por ocasião de o Teori Zavascki ter aceito aquilo. Agora foi a primeira vez que ele falou, e eu falei, olha, senador, eu não quero ficar com o que a gente chama... no jornalismo do dia a dia, quebra-queixo, quando você fica com o microfone metendo na boca da pessoa, fala, olha, eu não quero interromper o que você fala, não quero fazer quebra-queixo, quero respeitar o seu tempo psicológico de fala, e eu não vou te perguntar, também não vou combinar a pergunta com você, mas eu quero perguntar mansamente como está a sua vida, e eventualmente, se você tocar num ponto, eu vou insistir para você aprofundar um pouquinho. E assim se fez. Ele falou com muita tranquilidade. Antes da conversa, como eu sou roqueiro, ele é roqueiro, a gente ficou falando muito de guitarra, de rock and roll, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Eu falei com o Delcídio hoje, ele tá voltando pra fazenda de novo, porque agora ele vai vacinar os animais. É outra etapa lá dos negócios dele. E ele tá bem tranquilo. Agora, tem N bastidores que dá pra falar assim, que não constam da entrevista. Então, ele contou umas memórias muito boas, tipo que ele estava com o Fernando Henrique na África do Sul, com o Nelson Mandela. E o Fernando Henrique na época estava preocupado que
ele ainda não existia a emenda da reeleição. E ele fala pro Mandela que ele estava preocupado em não ser reeleito. Aí o Delcídio conta que o Mandela olhou, como diria o Nietzsche, para um nada infinito e falou com muita tenacidade, assim, Aros, olha, presidente, não se preocupe com isso. Se o senhor tiver que voltar para o poder, o senhor voltará pelos braços do povo, né? E aí, o que eu fiquei, Madeleine, muito impressionado, eu não sabia, é a cultura do Delcídio. Você começa a conversar de qualquer país, ele te dá uma aula de Churchill, ele te dá uma aula, a gente começou a falar de Angola, das brigas do Holden Roberto com o Jonas Savimbi, cada país da África, ele sabe história. Então, eu acho, nesse, digamos, esquenta de fazer entrevista, a gente ficou trocando ideias até para ele ver que ele estava conversando com uma pessoa que dialogaria com ele em condições, até porque eu tenho quase a idade dele, e embora ele tenha morado em todo lugar do mundo, eu não, eu também gosto de ler, então a gente ficou trocando ideia de geopolítica, muito, e ele sabe muita coisa. Aí uma coisa que não consta da entrevista gravada, e ele tá muito tranquilo, você vê que ele tá com um ar de tenacidade. Eu saí dali, Madeleine Aros, com a impressão científica de que o Delcídio sabe, é a bomba atômica da Lava Jato. Porque ele me falou com muita propriedade e de uma maneira terminante. Ele falou assim: eu não tenho medo, pode processar, etc, etc, até porque a minha secretária sai do ar, a gente fica trabalhando, só pensa no ar, né? Sai do gabinete às 11 da noite, ela anotava tudo que eu falei na delação premiada disso, Delcídio, tá anotadinho com horários. A secretária dele, isso é verdade, mas assim, a secretária dele tem os horários de todas as vezes que todas as pessoas conversaram com ele. Tipo, eu fiz um teste, liguei pra ela, perguntei quantas vezes eu liguei aí, quantas vezes eu fui aí, como jornalista. Ela tem até isso, Tonholi. Então, assim, até ela tem todos os detalhes de tudo que esse homem fez. Assim, ligou lá pra falar com ele, ele não estava. Ela tem. Por isso que eu tô falando. Encontrou com ele por acaso num restaurante e falou oi. Ela tem dia, hora, onde, com quem tava. É impressionante. E eu queria aproveitar a guisa de imparcialidade, ler a nota que os advogados do Lula mandaram sobre a entrevista que o Delcídio deu com exclusividade à Jovem Pan. Então, abre aspas. O ex-senador Delcídio do Amaral está sendo processado porque mentiu em relação a Lula. A ação proposta no último dia 10 de novembro diz respeito apenas à mentira sobre a compra do silêncio de Nestor Severo. As demais mentiras, prosseguem os advogados do Lula, serão objeto de novas ações. Tal como ele, todos aqueles que forjarem acusação para obter benefícios da justiça serão processados. Assinam os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira. Então, que estão fazendo o papel deles. Claro. Eles são advogados sem defender agora, o cliente. O Delcídio, eu tive de perto ali, foram 2 encontros bastante longos, eu diria que ele está muito tranquilo. Volto a dizer o termo, pela tenacidade com que ele expõe as ideias e com que ele fala mansa, tranquila. E eu não acho que ele falou nada para escapar, como alegam os advogados do Lula, para escapar de algo, porque ele está com aquela mansuetude dos justos. Eu acho que... Ele é jesuíta, eu acho. Olha, eu vou te dizer. Pessoal te perguntando aqui na internet... se você tá dizendo que ele é o homem bomba da Lava Jato, você não acha que ele corre o risco de ter o mesmo fim do Celso Daniel? Não, não, nem a pau. Eu acho o seguinte, o Celso Daniel, ele não tinha denunciado o que ele vinha sofrendo, né? O Delcídio tá falando...
A gente sabe, como diria o ex-ministro da Corte Suprema americano Daniel Brandois, num artigo da Harper's Weekly, em 1913, a luz do sol costuma ser o melhor detergente. Claro. Então, a questão é, o Delcídio inteligente sabe que aparecer na mídia e falar a verdade é uma questão de garantias para ele. Ele se blinda de alguma forma. Né? Quem é que vai ousar hoje falar uma palavra ríspida contra o Delcídio face... Ele tá hoje em todas as mídias, né? Por causa da entrevista Jovem Pan. E é a primeira vez que ele fala, desde que é preso. E falou, foi preso e delação premiada. Então, ele tá muito tranquilo. Assim, vocês veem o tom com que ele fala... Volto a dizer, a mansuetude dos justos. De forma muito clara, as respostas bem objetivas. Não, né? E olha, se você ainda não viu o vídeo, aconselho que você veja, porque o Tognoli contou assim como ele quis fazer a entrevista. E assim, é uma conversa, os dois sentados numa sala, e vocês conhecem o Tognoli. O Tognoli pergunta mesmo, cara. Quando o Tognoli vai lá e pergunta. E o outro respondeu mesmo, né, Não Tognoli? fugiu das respostas. Ele não fugiu das respostas e... ele me pareceu, sabe o que, magoado com ter sido rifado pelas pessoas, que é uma prática que o PT sempre teve de jogar embaixo do trem quem estava atrapalhando o projeto do partido. Ele não aceitou isso, né? Não, essa prática começa, obviamente, com o Celso Daniel. Vocês trouxeram aqui o Dr. Romeu Tuma Júnior, que foi quem encontrou o corpo do Celso Daniel, e a interpretação do Tuma, que conhece o caso como ninguém, é de que o PT estava mordendo muito e os caras sequestraram o Celso Daniel para obrigar, na interpretação do Romeu Tuma, a fazer o PT parar de cobrar o que vinha cobrando, para depois soltar o Celso Daniel, falar, lhe fizemos um favor, agora vai lá nos caciques do PT e pede para parar de morder a gente. Só que deu errado. Essa é a interpretação de quem encontrou o cadáver, que é o Dr. Romeu Tuma Júnior. Pode surgir N interpretações, mas... São situações muito diferentes, né, Tognoli? As pessoas querem comparar porque são dois casos muito rumorosos, são duas figuras importantes do PT. Mas o que você está explicando, pessoal, é que a situação, tecnicamente, do Celso Daniel e do Delcídio são muito diferentes. Não, e outra coisa, o Delcídio é um engenheiro. Vamos lembrar, ele foi ministro das Minas e Energia do Itamar Franco. Sim. Ele foi executivo da Shell. A Shell tem um board em Londres. Qualquer coisa que você compre ou tente comprar, você tem que se dirigir pessoalmente aos 4 caciques da Shell para convencê-los de que isso é uma boa ação. O Delcídio tem uma experiência internacional formidável. Nessa área de energia e petróleo, ele é um engenheiro que é reconhecido internacionalmente. Então, o que acontece? Agora, a tranquilidade dele é escaralhante. Assim, de quem não deve nada, falei tudo mesmo. Sim. Ele não... E ele admite erros, que é uma coisa que a gente tem visto pouco, hein, Tognoli? Que ninguém errou, né? Na hora todo que pega, santo, é todo mundo santo. E quero dizer uma coisa pra você, ouvinte. Vocês sabem que, por força, sobretudo, da Carla Zambelli do movimento nas ruas, Campo Grande foi a capital brasileira que mais reuniu pessoas na mega passeata contra o impeachment. Carlos, 20% de Campo Grande foi às ruas. 1,5 milhão. É como você colocar 3 milhões em São Paulo. Então, o que acontece? Ali circulando por Campo Grande esse fim de semana, o Delcídio está sendo amado pelas pessoas, pelo que ele fez. E é impressionante. E eu acho que ninguém... O Delcídio anda nas ruas, é saudado, as pessoas veem nele... Vamos colocar o seguinte... Vamos lembrar da conversão de São Paulo Apóstolo no caminho de Damasco. O que ele fez antes? Então, acho que as pessoas perdoaram o Delcídio. Agora, o que ele vai fazer daqui pra diante, Deus do céu. E com muita tranquilidade. Mas ele tá rico, hein? E com uma... o Delcídio sempre foi rico. Ele não... o Delcídio cometeu esse erro, como ele bem admite. Vocês vão ver aí no trechinho que vocês separaram... Porque não foi só por ordem do Lula, foi por ordem
diz ele na entrevista, de toda uma estrutura que forçava qualquer membro do partido a fazer essas coisas, assim como esses grupos criminosos forçam, cara. Você vai assaltar um banco, se você não assaltar, a gente pega a sua família. Não digo quem tem uma ameaça da família do Delcídio, mas são ordens terminantes, cumpra a missão ou você tá fora do jogo. Agora, ele não era um petista de raiz, né? Não, tem isso também. Ele foi ministro das Minas e Energia do Itamar, depois ele passou pro Fernando Henrique. Ele é muito amigo do Fernando Henrique Cardoso. O Delcídio conversa com todo mundo. É verdade. Conversa com todo mundo. Mas de qualquer modo, como ficou claro ali na conversa, ele, por estar ali, ocupar a função que ocupava, não podia não estar dentro do sistema, né? E tinha que cumprir as ordens do sistema. Acho que ele se arrependeu, fez a delação. Eu pergunto para vocês, para você ouvinte sobretudo, se você viu alguém que fez... eu acho que falar delação premiada é que nem o governo falava antigamente volume morto. É um mau termo. Eles usam colaboração premiada, né? Então, para quem fez colaboração premiada, eu acho que vocês não viram ninguém falar com tranquilidade. Vaza um depoimento, vaza isso, vaza aquilo. Eu pergunto para você, ouvinte, qual envolvido na Lava Jato fez uma colaboração premiada e que veio a público, numa entrevista gravada, em vídeo inclusive, falar tudo com calma e clareza? Nenhum. É verdade. É o primeiro... Veja bem, é o primeiro colaborador premiado da Lava Jato, aí dos 90 colaboradores, fora os 70 do Odebrecht que estão depondo esses tempos, é o primeiro que vem e fala tranquilamente. E para fazer isso, tem que ter convicção. Ele falou um trecho na entrevista, não está separado isso aí. Isso que a gente está falando é o seguinte, o pessoal aqui está confundindo. Nós não estamos falando que o cara é inocente. Em nenhum momento. Não. Ninguém está inocentando ninguém aqui. O que nós estamos falando é que o cara assumiu a bronca. Ao contrário de gente que, mesmo com todas as provas, está se vitimizando vergonhosamente. E um monte de trouxa acreditando. É ou não é, Tonholi? Olha, agora ele falou uma frase que não está separada aí, mas é linda. Ele falou, olha, o ex-senador ACM, me disse o Delcídio, falava para mim assim, Delcídio, quando você tiver que brigar com alguém, briga com gente grande. Ou seja, Lula, ele vai pra porrada. Eu também achei recado isso aí. Isso é um recado do tipo, decifra-me ou te devoro. Sim. Uau, hein? E com a serenidade... Você sabe, Madeleine, em aquele filme de máfia, que às vezes quando o cara fala manso, assusta muito. Então o cara fala... Porque o cara tem poder, né? Ele fala assim, ah, é? Nossa, você vai fazer acabou, isso? Aí você vai morrer. Tá bom, tenta a sorte. Então, a mansuetude com que o Delcídio fala é de quem sabe de tudo e de quem não tem medo e que está disposto, como esteve, a pagar pelos seus erros, mas ele está numa cruzada para melhorar o Brasil, mostrando umas coisas. Olha, eu não quero santificar o Delcídio. Óbvio que eu teria tudo para fazê-lo e nós também, porque ele falou com a gente. Mas vem coisa aí. Bom, vamos ver esse trecho especial que o Cláudio Júlio Tonholi separou dessa entrevista histórica aqui para o Radioatividade. Vamos lá. Delcídio, quando te perguntam nas ruas se o Lula é o pai do Mensalão e do Petrolão, o que você responde? O Mensalão eu conheço bem, eu fui presidente da CPI dos Correios, né? E o Lula nunca sabe de nada, né? Como o Petrolão também. Mas claro, ele era um presidente protagonista, atuante, tinha um perfil diferente, né? E no caso do Mensalão, efetivamente, as provas são contundentes, tanto é que foram reconhecidas. Nós fizemos uma investigação durante 11 meses. 11 meses. Aquela balbúrdia do Congresso. E nós não erramos. Tanto é que isso foi ratificado depois nos tribunais superiores, né? Então, ficou muito claro quem era quem nesse processo, né? E agora, com relação à Petrobras, é inegável. A Petrobras, ela sempre teve influência política. Dizer que isso começou agora não é verdade. Como também corrupção caixa 2 não é privilégio do PT, do PMDB, isso já existia, né? Agora, no caso
do governo Lula, a Petrobras teve uma participação muito mais ampla no governo, porque era uma política de Estado. Por quê? Porque a Petrobras, como alavancadora de desenvolvimento, alavancadora do crescimento do país, então isso naturalmente exigia um posicionamento claro e um acompanhamento muito mais próximo de um presidente da República e seus ministros do que, por exemplo, em outros governos. Ou seja, o Lula acompanhava de perto. Acompanhava, conhecia, claro, conhecia bem. Uau! E recomendo a vocês que vejam no site da Jovem Pan a entrevista completa. A entrevista completa que o Cláudio Tognoli fez. É uma das... Assim, é a entrevista que eu acho mais importante que foi feita até hoje. E a única em que eu vi alguém falar com clareza e sem tentar se justificar. Ele fala as coisas do jeito que são. É papum. Gostei. Cláudio Tognoli, valeu. Obrigada por vir aqui de novo, viu? Obrigado a vocês. Abração, beijo mestre. A todos. Obrigado. Tchau. 4h58.